Boa noite a todos. Estamos iniciando a live do Complexo Hospitalar de Niterói, do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do CEPIM. Eu sou Volney Martins, consultor do CEPIM e também professor da Universidade Federal Fluminense. E nós teremos um convidado muito especial hoje, que é o Dr. Moisés Damasceno. Em breve estaremos falando sobre um tema bastante interessante, que é o tema da sepse. Isso em alusão a uma data que comemoraremos agora no domingo, dia 13, que é o Dia Mundial da Sepsis. Então, em breve nós já estaremos aqui com o Dr. Moisés Damasceno e discutiremos. Perguntas serão muito bem-vindas aqui pelo chat. Então, aguardamos a participação de todos vocês. Essas lives do CHN são voltadas para o público não especialista, então todas as perguntas são muito bem-vindas. Às vezes a sua dúvida é exatamente a dúvida do colega que está aqui ao lado, então sempre muito bem-vindo. Aguardando o Moisés entrar aqui. Aguardando a conexão e em breve estaremos prontos para esse nosso bate-papo. Boa noite, Moisés Damasceno, me ouve bem? Ouço perfeitamente bem. O seu som, agora sim. Eu já dei as boas-vindas aos nossos participantes aqui, falei do nosso CEPIM e esqueci de dizer que Moisés Damasceno é nosso presidente do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do CHN, mestre em Clínica Médica pela UFRJ, o gerente da UTI, do complexo de UTIs, porque na verdade são muitas UTIs. Hoje eu soube que são 70 leitos de UTI só de adultos, né? Sem contar os da pediatria, lá no complexo hospitalar. E por isso o nome complexo, que realmente é grande, ganha em magnitude. E falava aqui para o pessoal que entrou logo cedinho, Moisés, que a nossa live de hoje, ela é em alusão à comemoração que teremos domingo, 13 de setembro, Dia Mundial da Sepsis. Eu quero até que você fale um pouquinho sobre essa data, como é que essa data foi criada, por que essa data foi criada. Mas antes disso, a gente tem que entrar no tema em si. E uma das confusões que às vezes eu vejo as pessoas até um pouco inseguras saber se estão escrevendo corretamente ou falando corretamente, porque a gente vê na grafia, no dicionário aí da língua portuguesa, os termos sepse com E, sepsis com I depois, septicemia. Eu até já vi sepsia registrada e tem o choque séptico. A gente sabe que essas palavras vêm lá do grego, da putrefação. Mas assim, são coisas diferentes, são coisas iguais, por que tantos nomes para a mesma coisa? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Volney. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É bacana a gente poder estar aqui falando aí para esse povo que nos assiste um pouco sobre a sepse com E no final, né? Essa primeira pergunta é bastante curiosa. A gente vê muitas pessoas utilizando de várias grafias. Como você disse, o termo sepsis, que é em inglês com I e S no final, ele vem do grego, que significa putrefação, né? E ele foi traduzido para o português mais recentemente como sepse com E no final. A palavra septicemia foi muito utilizada durante um bom tempo, ainda muitas pessoas utilizam, mas esse sufixo emia significa corrente sanguínea. Então passa a ideia de uma putrefação no sangue, que não chega a ser propriamente isso. É igual à história da infecção generalizada. Hoje a gente sabe, no passado, o termo sepse, ou a descrição, melhor dizendo, a categorização clínica da sepse, ela chegou para nós efetivamente no início da década de 90 do século passado. Ali em torno de 1990, 1991, foi um intensivista americano, já falecido, infelizmente, o Roger Bond, que propõe, a partir de um conjunto de sinais e sintomas, caracterizar o que a gente chama de sepse.
né? E nessa caracterização ele chamava de síndrome, não era nenhuma doença propriamente, era uma síndrome. Naquela época se identificou que não era a infecção que se generalizava. O que se generalizava era a resposta do ser humano à infecção. Para que nós tenhamos sepse, é obrigado a ter uma infecção. Aí abre-se um conjunto de possibilidades de causas para essa infecção. A mais comum, a mais popular, é a infecção bacteriana. As bactérias, de uma forma geral, onde nós temos os antibióticos como os grandes combatentes aí das infecções bacterianas. Mas outros micro-organismos, como os vírus, como os fungos, também podem causar sepse. Então, quando nós falamos sepse, hoje, se a gente for tentar entender o que é a sepse, sepse é uma infecção que determina uma resposta por parte do paciente. Essa resposta, ela tende a ser, num primeiro momento, localizada, onde se instala a infecção. Exemplo, pneumonia. O organismo vai lá e tenta combater a bactéria da pneumonia localmente. Isso não é sepse. Passa a ser sepse quando essa inflamação, essa resposta do organismo, que a gente chama de resposta inflamatória, ela ultrapassa o pulmão e ela acomete de alguma forma o corpo inteiro. É o que também é chamado de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E aí qualquer infecção pode dar sepse. E hoje, de 2016 para cá, houve uma sofisticação nessa definição, que além da inflamação generalizada, você tem que ter algum órgão que nos caracterize que não está funcionando bem. Então, assim, resumindo, falei muita coisa, para o povão talvez fique difícil entender. Septicemia, não falamos mais. Sepsis, quando alguém escreve assim, ele está escrevendo em inglês e não em português. Infecção generalizada, deveríamos evitar usar essa expressão. Se for para falar em generalizado, vamos falar em inflamação generalizada em resposta a uma infecção. E o termo correto hoje é sepse. Né? E nesse termo sepse, vamos entender que tem uma infecção, tem uma resposta inflamatória e algum órgão do nosso organismo caracteriza para nós, principalmente para os médicos, que ele não está funcionando bem. Bom, o dicionário ainda carrega os termos antigos, se você for procurar, ainda tem os termos antigos estão lá. Sim. Né? Em resumo, não é a infecção que é generalizada, a inflamação é que é generalizada. A infecção ela pode estar restrita a um órgão. Né? E daí esse termo sepse urinária, sepse pulmonar, não é isso que a gente com frequência escuta aí nos comentários. Mas, enfim, por que é importante saber sobre ela? Por que nós estamos discutindo? Ou seja, qual é o aspecto que torna ela importante? É a prevalência, é a letalidade, a gravidade, é porque mata muito ainda? Enfim, no mundo inteiro é assim, é tão grave. Eu vejo que o dia é dito Dia Mundial da Sepse, dia 13. Não é uma data brasileira, é uma data que está se comemorando, entre aspas, na verdade, é uma data para se lembrar o mundo inteiro. Enfim, então essa importância dela, ela reside na gravidade, na prevalência, o porquê? De certo modo, Vone, ela reside um pouco nesse conjunto de coisas, assim. Mas hoje, talvez o mais impactante ainda seja a questão da mortalidade. O Dia Mundial da Sepse, ele foi criado, eu posso estar, salvo engano, 2013 ou 2014. Recente. Não existe um motivo, não existe um motivo para ser o dia 13 de setembro, confesso que já até procurei na literatura, eu até estava prestando atenção, mês de setembro é um mês que tem muitas datas alusivas na área da saúde. Né? Dia Mundial do Coração. Boa parte dessas datas, prevenção do suicídio. São suicídio, tem o câncer infantil, boa parte dessas datas são mundiais. E a analogia que eu faço, ou seja, o que eu fiquei pensando esse fim de semana, é porque quem normalmente lança essas campanhas costumam ser os países do hemisfério norte, ou os Estados Unidos ou a Europa. O setembro, para eles, é como se fosse o nosso março.
que é como se fosse o primeiro ano efetivamente, o primeiro mês efetivamente ali na saída do verão, lá no caso do verão deles, que é como para nós, o ano para nós, todo mundo diz, começa depois do carnaval, começa depois do verão. Para eles também é mais ou menos assim, porque a virada do ano deles é no meio do ano, por conta do verão. Então eu não sei até que ponto colocar as datas em setembro faz com que elas chamem mais atenção por estar, entre aspas, no início de um ano, digamos, letivo ou profissional. Isso foi uma situação que eu pensei para tentar justificar por que a gente tem tantas comemorações em setembro. No nosso caso específico do CHM, ainda tem mais uma. É aniversário do hospital, dia 12 de setembro. A Ana me lembrou aqui do Dia Mundial da Sepsi. que a campanha da doação de órgãos também se dá em setembro. Essa eu não me lembrava, perfeito. Verdade. Olha as só CHDOTs né? aí dos hospitais, as comissões de doação de órgãos. Se bobear do dia 1º ao dia 30 tem alguma coisa. Mas voltando ao Dia Mundial da Sepsi, quando esse dia foi colocado, ele foi colocado muito em função de uma alta prevalência. Nós temos infecções no mundo inteiro, infecções comunitárias que começam na rua. Nós temos também o problema das infecções hospitalares, que em vários hospitais tem níveis diferentes, né, incidências diferentes, mas são incidências relativamente importantes. Agora, o que mais chama atenção é a questão da mortalidade. Hoje, no mundo, em torno de 60% dos pacientes com sepse, eles morrem. Uma coisa que você colocou logo no início, que eu acabei não falando... Essa mortalidade, mortalidade Sim, essa mortalidade o quê? Precoce durante a internação em 30 dias? Não, então. O que acontece com a mortalidade, e aí tem a ver com uma expressão que você usou que eu não expliquei ainda, que é o choque séptico. Né? O choque séptico é uma fase avançada da sepse, é uma fase mais grave, e é justamente nessa fase onde você tem uma alta mortalidade. Quando você fala em sepse, você está falando da sepse e do choque séptico. O choque séptico é uma sepse com um importante acometimento do sistema cardiovascular, comprometendo de uma maneira mais simples para que todos entendam, a pressão arterial dos pacientes tende a estar muito baixa. Sim. São pacientes que, de uma forma geral, ficam tontos, ficam sonolentos, demonstrando o quanto eles estão graves. Quando nós falamos que a mortalidade da sepse, de uma forma geral, é em torno de 50% a 60% no mundo, se a gente analisa só choque séptico, a mortalidade passa de 75%, vai a 80%. Países de terceiro mundo mais alta do que o choque mais cardiogênico. O choque cardiogênico em 30 dias é 50% o choque cardiogênico, em 30 dias a mortalidade. Então chega a ser mais alta. Ganha da gente, hein? É muito alto. Na sepse é muito alta e assim, o porquê da campanha? Porque se você consegue prevenir as infecções, ou se você, tendo infecção, consegue abordar esse paciente numa fase precoce do desenvolvimento da sepse, você tem chance de mudar radicalmente esse número. Isso é algo que vem sendo estudado aí nas últimas décadas, mas que desde 2004, quando foi feita a primeira campanha de sobrevivência mundial da sepse, 2002, 2004, a partir dali você passa a ter vários estudos tentando mostrar o impacto de que alguém que começa a ficar séptico, se ele vai para o hospital e prontamente ele é bem tratado, a chance dele não evoluir para choque séptico é grande e, consequentemente, ele tende a ter uma melhor sobrevida. Então, o Dia Mundial, ele vem demonstrando, nesses últimos anos, os hospitais, os países. Esse Dia Mundial começa na Alemanha, começa na Europa, depois ele se espalha pelo mundo. O Brasil participa desde o primeiro ano. O nosso hospital, particularmente, participou de todas as campanhas. A campanha desse ano é a campanha que está mais alterada por conta da pandemia. Você espera nas questões dessas campanhas, você promover aulas, você promover encontros, passeatas, várias atividades onde você traz pessoas para que nesse momento você passe o conhecimento relativo à questão da sepse, para que a população passe a ter uma maior consciência dessa situação e ela possa, de alguma maneira, procurar trabalhar para que ela, se for acometida por uma infecção, não evolua com a sepse, ou mesmo familiares, amigos, também possam, de alguma forma,
serem informados para que você possa procurar o hospital de uma forma mais precoce. Então eu diria, tentando resumir para você, que o grande objetivo da campanha é, num primeiro momento, diminuir a mortalidade e, num segundo momento, diminuir a incidência que a gente tem pelo mundo. Perfeito. Moisés, você me falou aqui logo no início dessas diferenças todas. Obviamente que essas estatísticas que você se referiu devem ser muitos de trabalhos americanos, europeus, etc. A nossa realidade aqui no Brasil, na América Latina, ela é pior do que a norte-americana, a gente presume isso, até por se tratar de a gênese ser infecciosa, né? Não sei. Você tem esses dados para nos dar, ou seja, o quanto nós estamos no ranking aí do mundo? O Brasil, assim, ele tem uma participação no ranking proporcional aos países aí considerados de terceiro mundo, vamos dizer assim. A gente teve um estudo brasileiro coordenado pelo ILAS. O ILAS é um Instituto Latino-Americano de Sepse, com sede em São Paulo. E o ILAS é quem faz a maior parte das campanhas no Brasil, né? A campanha mundial tem um braço brasileiro coordenado de alguma forma pelo ILAS. O ILAS publicou um trabalho em 2017, início de 2017 ou de 2018, numa revista de prestígio, né, no Lancet, mostrando os dados brasileiros, e eles não foram muito diferentes. Uma das informações que mais chamou atenção no trabalho brasileiro, a gente tem sempre uma expectativa de que a mortalidade de qualquer doença acaba sendo maior nos hospitais públicos em relação aos privados. E isso não foi demonstrado nesse trabalho. Demonstrou-se uma taxa de mortalidade em torno dos 55%, em torno disso, 56, 57 ou 54%, para sepse, de uma forma geral, né? E na hora de analisar públicos e privados, viu-se que morria-se até um pouco mais no privado, não tinha significância estatística, em relação aos públicos. E aí até fica aquela pergunta, nossa, mas como é que no privado, que supostamente tem mais recurso, você tem uma mortalidade maior do que nos públicos, onde a gente sabe que tem uma grande dificuldade de ter antibióticos, de ter determinados materiais para que você faça as prevenções e tudo mais? O que se levantou, e o estudo não teve esse objetivo, porque foi um trabalho, um estudo transversal, né, que foi analisado praticamente durante um período muito curto, os hospitais públicos que participaram desse trabalho, a maior parte deles eram hospitais universitários, eram hospitais ligados à academia. Consequentemente, tinham residentes, tinham estudantes. Tinha esse viés de você lidar ali com um tipo de população profissional que vive estudando, que vive se atualizando. Nós temos um problema grave na sepse, é também por isso que existe a campanha, que tem o objetivo de informar o que é sepse. Há uma grande parte dos médicos no mundo que não sabem o que é sepse, que não sabem diagnosticar sepse. Sepse está muito ligado à minha especialidade, a medicina intensiva, está muito ligado às UTIs. Eu acho que eu comentei isso na nossa live do Covid. A gente no Brasil tem um problema, a gente não tem regularmente as cadeiras de medicina intensiva nas faculdades de medicina. Então você tem vários e vários médicos que se formam sem ter passado por ou medicina intensiva ou mesmo emergência, que são as duas áreas da medicina que mais têm contato com a questão da sepse. Então você tem cirurgiões, clínicos, cardiologistas, pneumologistas, que muitas vezes não têm noção do que é sepse. E quando tem uma noção, às vezes, um pouco defasada, caramba, é septicemia, ainda fica na história da septicemia, né? E ainda fica com aquela mentalidade de, caramba, vai morrer. Tá em choque séptico, vai morrer. Ou seja, a gente sabe que tem uma mortalidade maior, mas hoje tem muita coisa. Primeiro, para você tentar não chegar na fase do choque séptico. E segundo, para que, mesmo você chegando, você tem como reverter isso. Então, essa questão do Brasil, essa questão dos hospitais públicos e privados, atribui-se que essa maior mortalidade dos hospitais privados está ligada a você ter uma população profissional, uma população médica que necessariamente não está na ponta dos cascos, vamos colocar assim, com conhecimento, não sabe reconhecer a sepse de pronto, não consegue entender. Sepse hoje é considerada uma emergência médica.
Quando você diz que é uma emergência médica, espera-se que você tome determinadas condutas num prazo que varia de 1 a 3 horas no máximo. Se você demora, se você passa dessas 3 horas e não consegue fazer aquelas coisas que estão recomendadas como boas práticas para a abordagem inicial da sepse, você tem uma grande chance de ter esse paciente evoluindo mal. Então, o problema maior que o trabalho, volta a dizer, ele não teve a de explicitar estas razões, até porque, de alguma forma, foi considerado uma surpresa esse resultado. Mas o que se acredita, vários colegas nossos, muitos conversamos sobre isso, é que provavelmente esse viés de uma mortalidade um pouco maior nos hospitais privados tenha uma relação com hospitais, com profissionais que trabalham, seja na emergência, seja no CTI, que não estão tão de posse desse conhecimento da sepse, o que é incrível para a população, provavelmente. Né? Perfeito. Mas é uma realidade. Mas assim, eu vou fazer um contraponto agora ao que você falou, que é a história do overdiagnosis. A gente também tem visto em hospitais de ponta, e seguramente são os hospitais de ponta, aqueles que têm protocolos pré-definidos e tal, em que o doente colocou o pé na emergência com febre, parece que acende um sinal vermelho e ele é rotulado e abre-se o famoso protocolo de sepse. Existe um exagero também em algumas instituições? Ou seja, você falou que o grande problema é negligenciar o diagnóstico, a falta de informação, e a gente aceita isso. Mas existe essa outra ponta? O overdiagnose? Existe, Ivone. A gente tem que assumir que ela existe, assim. Existem alguns autores, um autor em especial que agora esteve conosco aqui no Congresso Estadual de Medicina Intensiva há 2 semanas, né? O congresso foi virtual, mas ele participou do congresso, que é o Mervyn Singer, é um amigo, inclusive, eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. Ele é um que defende a tese, ele trabalha em Londres, ele defende a tese de que a gente diagnostica demais a sepse. Ele lidera uma corrente de alguns médicos. Aqui no Brasil, e aí eu vou usar como referência a Flávia Machado, que é talvez a nossa maior expert brasileira em termos de sepse, ela pensa numa linha que eu tendo a acompanhar, eu e vários colegas brasileiros. A gente está num país onde existe muita dificuldade na área da saúde, tanto na medicina pública, que é mais fácil imaginar, como no caso da sepse, na própria medicina privada. A gente está diante de uma situação em que, quando ela acontece, sepse e choque séptico, ninguém questiona, você tem mortalidade elevada. E a mortalidade, volto a dizer, ultrapassa os 70% na questão do choque séptico. Nós também sabemos hoje, e isso também tem aí um questionamento dos que dizem que a gente diagnostica demais, né, o tal do overdiagnosis, mas existe aí um grupo que acha que, por entender que a gente tem uma mortalidade alta, a gente tem que aumentar essa sensibilidade do diagnóstico para que, se você tiver que errar, que a gente erre em prol do paciente, erre pelo excesso. Sim. Ou seja, entra um paciente na minha emergência, ele tem dados para sugerir sepse. Eu inicio o famoso protocolo, com algumas medidas que são necessárias que sejam feitas imediatamente, dentro da primeira, da terceira hora. Você faz aquelas medidas e aí você interna o paciente, você acompanha o paciente. Muitas vezes, se esse paciente tiver sepse, ele provavelmente vai demorar um pouquinho, vamos entender esse pouquinho como 2, 3 dias, mas vai começar a estabilizar e vai começar a melhorar. Aquele que porventura você disse que era sepse, se não for, muito provavelmente as alterações que ele teve naquele dia da internação dele, já no dia seguinte já devem estar melhor. Aí você vai falar, poxa, o antibiótico é bom à beça. Não se trata do antibiótico ser bom à beça. Provavelmente ele tinha alguma outra situação que estava ali confundindo o médico para achar que aquilo era a tal da resposta inflamatória exagerada. Ou seja, ele tinha uma infecção, mas ele tinha alguma coisa que estava atrapalhando, que se de alguma maneira se recuperou, o paciente ficou em repouso, ganhou uma hidratação, teve lá uma outra medicação que de repente precisou fazer para ele, e no dia seguinte ele estava bem.
Quando você Perfeito. analisa por esse prisma, você tende a achar, caramba, você está diagnosticando demais, não deveria. Mas o grande problema é que se você não diagnostica demais, Você e aí perde a eu tenho que tomar muito oportunidade. cuidado com o que eu vou dizer, eu não tô. Você perde a oportunidade, porque se você fica naquela, não é, não é, e não faz nada, quando você resolve fazer, se for, pode ser Passou o tarde tempo, demais. perdeu Essa é a o questão. tempo. Então, É a então, por história do exemplo, time is só para muscle lá da ilustrar, cardiologia, né? Tempo é músculo, e aí, no caso, o tempo do diagnóstico da sepsis é vital para o prognóstico. É melhor pecar hoje, por para quem trabalha excesso. em emergência, Rony, exatamente. E você conhece, ou seja, o pessoal que trabalha em emergência hoje, eles classificam algumas doenças ou enfermidades que eles caracterizam como tempo dependentes. São determinadas situações que, se você demora muito a agir, você tem um pior prognóstico. O infarto agudo do miocárdio é uma delas. O acidente vascular cerebral isquêmico é outra delas, né? O politrauma ou o trauma de crânio grave, que você precisa tomar determinadas iniciativas imediatamente, e a sepse entrou nesse contexto também. Então, por isso que você tem essa questão do tempo. Eu vou dar um exemplo prático do CHN. O CHN, quando começou a ter um protocolo, que foi antes do Dia Mundial, nós começamos a trabalhar com um protocolo para sepse no final de 2012. Quando nós começamos a trabalhar o protocolo e tal, nós tínhamos uma adesão a esse protocolo, que era em torno de 40 e poucos %, a equipe de saúde, até ela ser treinada e tal, e nós tínhamos uma mortalidade que oscilava em torno de 34, 35%. Nesses 7, quase 8 anos, até o final do ano passado, porque esse ano a Covid bagunçou tudo que é estatística, mas até o final do ano passado, quando a gente tinha as nossas estatísticas bem avaliadas, para você ter uma ideia, a nossa taxa de adesão ao protocolo, ela saiu de em torno de 40 e poucos % para praticamente 80, 85%. Sendo que houve variações, ela chegou a bater 90% e depois ela caiu um pouco. Aí você fala, pô, legal, ainda tem um período aí, tem alguma coisa para melhorar a adesão? Tem. Mas o mais impactante é a mortalidade. Nós saímos de uma mortalidade de 34% para uma última mortalidade que foi medida em torno de 14%. 12 a 14%. É uma melhora substancial. É bom deixar claro que, quando a gente analisa nesse protocolo, a maior parte dos trabalhos científicos que analisam protocolo de sepse, analisam protocolos de sepsis que vêm da rua. Pacientes que internam com infecções. Sim. E essas desenvolvem sepse. Estou chamando a atenção porque, quando você analisa sepse hospitalar, tem uma outra análise que não é muito clara, e esses pacientes com sepse hospitalar tendem a ter uma mortalidade maior. Por quê? Porque são pacientes que já estavam internados, sim, desenvolvem uma infecção dentro do hospital, as bactérias do hospital costumam ser mais agressivas, o paciente internado tem uma vulnerabilidade maior, sim, então esse mecanismo de guerra no organismo das células de defesa contra a bactéria, né? Para quem está internado, comorbidades, tem outras doenças. Então, assim, eu estou falando dessa questão porque qual é o problema do superdiagnóstico? Só para deixar claro, porque talvez até você queira fazer uma pergunta em relação a isso. É a questão do antibiótico. Qual é o grande tratamento da sepse? Se você parte do princípio que a esmagadora maioria é bactéria, você vai fazer antibiótico. Há uma tendência de, se você vai começar a tratar uma sepse que você ainda não tem a bactéria identificada, você tende a usar antibióticos que a gente diz de maior espectro, que pegam uma maior quantidade de bactérias. Qual é o grande problema de você fazer em demasia esse tipo de antibiótico? Induzir resistência. Você vai criando um problema, você vai induzindo a tal da resistência bacteriana dentro dos hospitais. E isso cria uma dificuldade muito grande. Mas quando por isso que é fundamental os hospitais... São acompanhamento dos só protocolos, só para isso fechar. reduz, né? É fundamental que os hospitais tenham as comissões de infecção hospitalar, porque elas é que acabam nos dizendo muitas vezes: olha aqui, vocês estão usando antibiótico demais, vocês estão fazendo antibiótico demais. Eles funcionam um pouco como freio dessa história, o que é importante para que não aconteça esse problema. Desculpa que eu te cortei, você estava emendando uma pergunta. Não. Só queria realmente te ajudar aí nessa história, se é que eu posso. É a questão de que, quando você há protocolos definidos, você tem inclusive as reavaliações. Portanto, esse paciente que você citou aí, que se iniciou
o antibiótico que não era sepsis, provavelmente na sua primeira reavaliação, segunda e tal, isso foi visto, constatado e tomado uma atitude a partir daí, né? Mas enfim, você falou A muito em ideia... bactéria, mas é só Não, a bactéria? ideia... Não, então, só para voltar, a ideia de você pegar um caso de sepse e colocar na terapia intensiva passa muito por você colocar com que esse paciente tenha uma maior quantidade de visitas médicas, um acompanhamento mais de perto, seja para descobrir que está tudo bem, e aí você Sim. encaminha ele para a enfermaria, para o quarto, para depois ele ir para casa medicado, seja para que, se ele estiver evoluindo, você possa estar flagrando toda e qualquer alteração que possa acontecer com ele. A questão dos agentes causadores, né? Não é só bactéria, eu falei que a bactéria é a grande maioria, mas você pode ter por vírus, daqui a pouco a gente pode falar, o vírus da Covid Sim. causa sepse, e fungo, né? Fungo é muito comum, especialmente nos pacientes que têm algum grau de imunodepressão. A gente não comentou, todo mundo pode fazer sepse, mas existem alguns grupos de risco, alguns pacientes que têm uma maior chance disso acontecer. Esse grupo passa pelos pacientes que têm algum grau de imunodeficiência, né? Seja por doenças como, por exemplo, a AIDS, que é uma doença que ela combate, né, a questão da deficiência do paciente, fica mais vulnerável. Sejam outras doenças como diabetes mellitus, que é uma doença que também compromete o sistema imune. Os idosos, especialmente os muito idosos, são mais vulneráveis, ele tem um sistema de defesa mais, né, já mais desgastado pelo tempo. As crianças, especialmente abaixo de 1 ano, também têm uma maior facilidade. O sistema imunológico ainda está num processo de maturação. Se ela pega uma infecção ali daquelas por uma bactéria agressiva e tal, ela fica bem vulnerável. E algumas outras doenças, insuficiência renal crônica, pacientes que passam por cirurgias longas, cirurgias repetidas, todas essas situações, paciente internado no hospital, tornam o paciente mais vulnerável. Então, qualquer Pacientes infecção com nesse grupo câncer, de pacientes, pós-quimioterapia. pacientes com câncer, bem lembrado, perfeito. Quimioterapia, eu Uhum. até estava falando disso para falar que a gente vê muita infecção fúngica causando sepse, especialmente nos pacientes, por exemplo, transplantados de De medula, medula. pacientes com determinados tipos de tumores, pacientes que ficam internados com determinadas cirurgias que complicam e precisam estar reoperando a cada 2, 3 semanas. Então são situações que fazem com que os médicos fiquem muito alertas para tentar evitar qualquer infecção. E aí as infecções fúngicas, elas entram nesse contexto de nós tentarmos evitar com que elas aconteçam. Perfeito. Moisés, você falou muito da questão da importância da precocidade do diagnóstico. Mas, enfim, como é que o não profissional da área da saúde ele poderia ajudar no reconhecimento? Quais sinais e sintomas? A gente sempre lembra de infecção, inflamação e febre, né? Febre sempre traz à mente isso aí. Mas, enfim, quais outros sinais, sintomas, quando suspeitar? Eu digo primeiro para o leigo e depois para o médico não intensivista. Bom, vamos começar pelo leigo. Assim, o mais marcante costuma ser a febre. A grande maioria dos quadros de infecção evoluindo para sepse tem febre. Esses pacientes de grupo de risco, especialmente os imunodeprimidos, eles têm uma pegadinha, vamos colocar assim, que muitas vezes eles não fazem febre. Pelo contrário, eles até abaixam a temperatura. Então eu diria a você que febre é um marcador importante. Outro marcador importante que hoje está um pouco mais até evidente por questão da Covid é o aumento da frequência respiratória, né? O paciente séptico ele tende a respirar mais vezes. A gente conta aí que o normal vai de 12 a 20, né, vezes por minuto que nós respiramos. O paciente séptico ele tende a respirar mais do que essas 20 vezes. Outra coisa que acontece também com alguma frequência, o coração começa a bater muito rápido, bate mais de 100 vezes por minuto. Então, assim, eu diria a você, Rony, independente do local da infecção, se você tem uma suspeita de uma infecção associada à febre,
aumento da frequência do coração, aumento da frequência da respiração, há uma boa possibilidade desse paciente estar te dando sinais de que ele tem uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, se for sistêmica, ela merece ser prontamente investigada antes que algum órgão diga pra gente que ele não está funcionando bem. Porque na hora que ele começar a funcionar mal, é a hora que você vai dizer, caramba, esse paciente tem sepse. Eu não mencionei, mas assim, quais são as infecções mais comuns que dão sepse? Disparado é pneumonia e infecção urinária. São as duas principais. Né? Algumas infecções de pele também podem dar. Então, se você pega, o que é comum a gente ver nas nossas emergências? É o paciente que chega tossindo, aquela tosse que tem secreção, que tem catarro, né? Vamos colocar assim. Ele está febril. Quando é uma pessoa de idade, é muito comum, tendo sepse, essa pessoa está sonolenta, está trocando as palavras, não está falando direito, ou seja, mostrando que esse cérebro pode estar sendo afetado. Então você junta suspeita de uma infecção pulmonar, febre, a frequência do coração provavelmente está alta, a frequência respiratória está alta, você tem que procurar levar esse paciente o mais rápido possível para um hospital. E aí eu digo hospital até porque é comum, em alguns casos, levar para o consultório do médico. E aí o médico, quando avalia no consultório, ele fala, caramba, eu tenho que levar, vamos levar para o hospital, porque eu não tenho o que fazer aqui. O que é importante, assim, já para a população entender? O que, de uma forma geral, a gente faz logo que recebe um doente desse na emergência? Normalmente, a gente coloca uma hidratação na veia desse paciente, a gente muitas vezes vai colocar um oxigênio, porque esse doente tende a não estar respirando bem, mesmo que seja uma infecção urinária, por ele estar respirando maior quantidade de vezes, ele vai precisar provavelmente de um apoiozinho de oxigênio, e eu preciso colher exames dele para tentar identificar a bactéria e começar a fazer um antibiótico prontamente. Tem trabalhos demonstrando que quando você faz antibiótico após 1 hora do momento que o paciente chega no hospital, você já tem uma mortalidade mais alta. A gente sabe que em muitos locais, não só no Brasil, mas no mundo, você não consegue fazer antibiótico em 1 hora. Então a literatura, alguns protocolos aceitam que você faça entre 1 e 3 horas. Mas o ideal, dos ideais, é fazer na primeira hora. Então se você leva às vezes para o consultório médico, o médico no consultório às vezes não tem um antibiótico para fazer, ele não tem como instalar uma hidratação. E é por isso que a gente diz hoje, sepse é uma emergência. Se você tem um vovô dentro da sua casa, começa a tossir, começa a ficar mais sonolento, perde o apetite, não está comendo, você repara que ele está febril, você começa a perceber que ele está dando sinais ali de que ele pode estar com uma infecção respiratória, ou você repara que a urina dele está diferente, ele não está fazendo o xixi direito, está com dor na bexiga, olhou, bota a mão no pulso, está mais acelerado, liga para o médico, até fala, olha, estou aqui, vovô está assim, está assado, estou suspeitando, de repente, que é sepse. A grande forma que a gente entende que a população pode ajudar é a própria população provocar no médico, seja no médico de consultório, seja no médico do hospital. Doutor, estou trazendo ele aqui porque eu acho que tem uma infecção. Isso é sepse? Eu já ouvi dizer que sepse mata muito. Nisso, você já provoca o médico, já provoca o sistema a trabalhar já com essa ideia. Espera aí que nós vamos investigar, deixa a gente colher os exames, pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu acho que essa é uma forma importante. E isso também vale para o médico que não é especialista. Muitos médicos encaram determinadas infecções e eles não conseguem perceber que aquela infecção pode estar dando alguns sinais de gravidade. No exame, o médico, quando examina o paciente, ele talvez não perceba isso. Mas as dicas que a gente pode dar passam pelas mesmas situações. Observa como é que está a frequência do coração. Está mais de 100? Tem alguma coisa aí, um pouquinho mais? Tudo bem, febre pode dar frequência de até 100 e não ser sepse? Pode, pode. Agora, está 120? Opa, 120 já está meio pesado, né? Frequência da respiração, passou de 25, passou de 30. Se você no consultório tiver um oxímetro, que hoje está muito na moda por causa da Covid, olha lá, saturação está caindo, está menos de 96. Opa, vou dar uma olhada. Está conversando com o paciente, ele não está explicando direito, ele está meio sonolento, está sem comer. O que eu acho que esse médico tem que fazer se estiver no consultório? Liga para uma emergência médica, olha, estou encaminhando um paciente assim, assim, assado,
estou com a suspeita de sepse, não precisa dizer que tem, pode dizer que está na suspeita, não tem nenhum erro em fazer isso, porque aí, quando ele chega no hospital, o laboratório já vai entrar, já vai colher os exames, ele vai ganhar hidratação, se for o caso, vai ganhar um antibiótico, vai se definir se ele vai para o CTI, se ele pode ficar na emergência, se ele vai para uma enfermaria, e o médico depois vai lá e observa a situação, né? Infelizmente, alguns colegas médicos subestimam a gravidade da sepse e quando chamam o CTI, quando botam para ir para o hospital, colocam para ir para o hospital, às vezes já passou um pouco da fase. E aí a minha dica, vou colocar assim, muito cuidado com os idosos, muito cuidado com os pacientes de grupo de risco. Uma coisa é eu pegar um jovem de 20, 25, 30 anos, que de repente está ali com uma infecção e eu posso estar suspeitando, esse paciente tem uma reserva maior, né? Agora, os idosos não têm. A gente e o quadro clínico mais exuberante, e a gente recebe muito idoso, né? No caso ou do não, idoso, né? o quadro o idoso clínico é frouxo. Passa muita rasteira. Não, então, exatamente. É frustro, esse jovem tem um quadro clínico mais exuberante, o idoso tem um quadro clínico mais perfeito, frustro. É isso que eu quis dizer. Perfeito. Você falou muito no antibiótico, seguramente é um dos grandes pilares aí do tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros tratamentos aí de suporte. Mas assim, uma dúvida que às vezes o leigo, eu imagino que o leigo possa questionar por que que nós temos antibióticos tão potentes, evoluímos tanto na antibiótico terapia e o impacto na redução de mortalidade, de um modo geral, aquelas estatísticas globais que você se referiu lá no início da apresentação aqui hoje, não teve tanto impacto assim, né? Parece que o impacto veio mais por conta dos protocolos, das rotinas, do que dos grandes antibióticos. É isso? Porque os protocolos, quando foram desenvolvidos, eles conseguiram mostrar para nós o antibiótico é fundamental pensando sempre na bactéria. Antibiótico não vai funcionar no vírus, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Covid, a gente vai comentar isso. Mas assim, a grande maioria é bactéria, então você pensa no antibiótico. Mas o antibiótico sozinho não resolve. O antibiótico, para começar a debelar uma bactéria, ele precisa de horas, de dias, dependendo do contexto. E o que está piorando esse paciente, o que está colocando ele sob risco de morrer, é que quando você evolui da sepse para o tal choque séptico, o que acontece? O organismo não está oxigenando adequadamente as células. Uma das grandes medidas de tratamento que foi colocada para que aconteça nessa primeira hora, nessas primeiras 3 horas, passa por hidratação venosa. Não é hidratação pela boca. Hidratação pela boca, naquela pessoa que não está grave, até pode ajudar. O problema é que esses pacientes muitas vezes têm intolerância também. Você, se der muito volume pela boca, corre o risco dele vomitar. O que você precisa muitas vezes fazer é uma hidratação na veia. Então, hoje, estabeleceu-se nessa história dos protocolos, especialmente na sepse, uma coisa chamada pacote. Você precisa ter um pacote de medidas. Por que se usou essa palavra pacote? Foi a melhor tradução que se adquiriu para a palavra bundle em inglês, né? Pacote é para passar uma ideia de que você vai fazer um conjunto de medidas que, quando associadas, feitas ao mesmo tempo, de forma coordenada, você tem um resultado muito melhor desses pacientes. Então, por exemplo, se eu fizer só antibiótico por fazer, não vai me resolver o problema. Eu preciso estar fazendo antibiótico, eu preciso estar fazendo uma hidratação venosa adequada e eu preciso estar colhendo os resultados dos exames que vão me dizer se o organismo desse paciente tem alguma falha. Se o rim estiver falhando, eu vou ter lá um determinado marcador no sangue que vai estar alterado. Se o pulmão não estiver respirando bem, eu vou encontrar no sangue um oxigênio baixo. Se o fígado não estiver funcionando bem, eu vou também encontrar lá uns marcadores que vão estar elevados. Esses exames laboratoriais, quanto mais cedo eles forem colhidos, e aí tem um examezinho bem peculiar que a gente chama de ácido lático ou lactato. Quando ele está alto no sangue, ele passa a ideia de que as células não estão sendo bem oxigenadas, de qualquer lugar do organismo. O que isso muda para mim? Muda no sentido do quanto eu vou dar de hidratação.
se eu vou dar uma hidratação mais generosa, se eu vou dar uma hidratação um pouco menos generosa. A questão dos antibióticos, então, Rony, eu diria a você o seguinte, a gente tem hoje um maior arsenal de antibióticos. A gente tem condição de tratar um maior número de bactérias. Isso é um fato. Mas no caso da sepse, é tão importante quanto o antibiótico é eu colocar uma hidratação venosa e eu ficar de olho nesse paciente. Porque eu posso estar fazendo tudo correto, mas o paciente já está num determinado grau de evolução que ele não consegue reverter e ele vai piorando. E aí eu vou precisar entubar esse paciente, eu vou precisar colocar determinadas monitorizações que vão olhar o coração funcionando, vou precisar acompanhar a diurese dele com sonda e outras medidas típicas de um CTI que a gente gostaria de internar esse doente sem ele estar tão grave para evitar que ele ficasse grave. Mas a gente acaba muitas vezes internando ele já grave nesse contexto, entendeu? Moisés, nós estamos já com 10 minutos aí para terminar. Eu queria que você abordasse passa rápido, hein? Rápido, a conversa é boa, rápido, o tempo passa rápido. Mas enfim, sepse deixa sequela? Ou seja, esse doente que saiu, teve alta do CTI, foi para o quarto, puxou para casa, ele tem aí alguma consequência desse processo inflamatório tão grave assim? Tem alguma coisa que ele possa fazer depois? E também queria que você respondesse como prevenir. O Rony, assim, hoje é um grande desafio da medicina contemporânea, da medicina intensiva contemporânea, passa por essa questão das sequelas, vamos colocar assim, entre aspas. Eu falei para você que no CHN a gente diminuiu a mortalidade barbaramente. Mas a gente tem um problema hoje na terapia intensiva, de uma forma geral, com várias doenças, mas a sepse talvez seja a que mais represente numericamente o que eu vou dizer. A gente tem condição hoje com a medicina intensiva, com toda a sofisticação tecnológica, com todas as drogas que a gente costuma dizer que a gente muitas vezes evita a morte. Mas evitar a morte não significa necessariamente devolver a vida daquela pessoa. Hoje, uma das preocupações que a gente tem aí em grandes centros no mundo, e o CHN tem se preocupado cada vez mais com isso, é em saber como é que eu vou devolver esse paciente para a sociedade. Hoje o que a gente vê é que especialmente os pacientes que evoluem com choque séptico, que é a forma mais grave da sepse, se eles ficam muito tempo internados nessa fase de choque séptico, eles tendem a ter um comprometimento maior dessa sua recuperação. Aonde eu percebo isso? Alterações cognitivas, alterações do cérebro. São pacientes que, eles depois de passarem um tempo internados, em coma medicamentoso muitas vezes, eles acordam, eles despertam, mas eles às vezes voltam mais lentos. O pensamento não está com a mesma velocidade. Eles às vezes voltam com algum distúrbio de memória. Existe hoje uma situação chamada de síndrome pós-terapia intensiva. É uma espécie de estresse pós-traumático, muito ligado à internação da UTI e especialmente às internações prolongadas. Vamos entender internações prolongadas grosseiramente como internações a partir de 3 semanas. Até 3 semanas você necessariamente não chama isso de prolongada, mas a partir do 21º dia você diz que ela está sendo prolongada. Então você tem alterações psicológicas, cognitivas, e outra alteração importante que você encontra é uma dificuldade muscular. Esses pacientes, muitas vezes, eles tomam medicações muito sedativos, eles tomam medicações para bloquear os músculos, especialmente quando a gente precisa que ele respire bem, que ele obedeça ao aparelho que vai respirar por ele naquela fase crítica. E essas medicações, elas criam um mecanismo que quando você desliga esses remédios, o organismo demora um pouco para se recuperar. E essa demora, quanto mais prolongada ela for, vai haver uma tendência. Tem pacientes, para você ter ideia, que às vezes eles têm alta da UTI praticamente sem mexer nada. Passa a ter uma ideia de que ficou tetraplégico. Isso não é, isso é uma situação em que a gente costuma dizer que é uma paralisia, uma fraqueza muscular ligada à doença crítica. Então, talvez as 3 manifestações assim grosseiras, manifestações psicológicas, esses pacientes saem muitas vezes muito ansiosos ou muito deprimidos da terapia intensiva, precisam muitas vezes de um suporte psicológico importante.
eles saem com essas alterações cognitivas, onde a memória pode estar afetada, onde o raciocínio pode estar mais lento, e eles saem com dificuldades de mobilização dos membros. Pode ser, às vezes, de um membro só, mas a tendência é que seja generalizada. Então, hoje na terapia intensiva, o que a gente procura fazer? Tentar, dentro do possível, tirar o sedativo o mais rápido possível, colocar esse paciente para se mexer dentro da terapia intensiva, e aí há uma importância muito grande da fisioterapia, para mobilizar, mesmo que seja passivamente, eu pegar o braço do paciente, mexer para um lado, levantar, fazer isso com as pernas, eventualmente com o pescoço, sempre com muito cuidado, e à medida em que o paciente acorda, a gente vai tentando tirar ele do leito, bota ele sentado, se ele tiver com algum grau de força. Esses pacientes ficam muito inchados, né, em algum momento, e isso também dificulta, porque ele volta fraco, e aí o braço que tinha um peso, tem um peso bem maior. Então, assim, esses pacientes hoje, infelizmente, especialmente quem desenvolve choque séptico, tende a fazer esse tipo de alteração. Lá no hospital, a gente está para inaugurar um ambulatório, não é comum a terapia intensiva fazer ambulatório, mas a gente deve vir a fazer um ambulatório ainda esse ano. A Covid, volta a dizer, deu uma bagunçada no coreto, mas a gente vai abrir um ambulatório para acompanhar esses doentes, porque esses pacientes, eles precisam mais do que do médico, eles precisam efetivamente de uma equipe. Nutricionista, porque eles emagrecem muito, eles precisam de fisioterapeuta, bastante, enfermagem para gerenciar esse cuidado todo. Alguns acabam fazendo infecções de pele também, né, que acabam aquelas infecções por pressão, as famosas escaras, que comprometem a evolução desses pacientes. Alguns precisam de fono, psicologia, que eu já citei, entre outras. Então, o hospital, um hospital de grande porte como o nosso, em que você tem todo esse grupo trabalhando para o paciente dentro da UTI, o que a gente está hoje estruturando é em poder procurar oferecer isso para aquele paciente que passou pela nossa UTI e que precisa ainda de um tipo de acompanhamento independente do médico assistente. É algo que vem para somar ao médico assistente. Um verdadeiro programa, também, né? Um verdadeiro programa de reabilitação, né? Aquilo que você falou no início, Perfeito. Que não é só devolver a vida, né, mas com qualidade de vida, reintegrá-lo às suas condições habituais pré-sepse, né? Sim, e rapidamente a prevenção. É o grande desafio. Porque a prevenção, acho que a gente até já tratou dela, né? Aqui. A prevenção passa por medidas de prevenção de infecção. A principal medida preventiva, lavar as mãos. Uhum. É assim, se você vai visitar, por exemplo, alguém no hospital, tem que lavar as mãos quando chega, tem que lavar as mãos quando sai. Em casa, mesma coisa, ou seja, a maior medida de prevenção da sepse é prevenir a infecção. Se não tiver infecção, não tem sepse. Perfeito. Então você tem que prevenir a infecção. A principal medida é lavar as mãos. Hoje, o que eu acrescentaria além de lavar as mãos? Usar máscara, porque nós estamos em pandemia, e o tal do isolamento social, do distanciamento social, que também é importante. Tomara que esse aprendizado tenha ficado como legado aí da Covid e, obviamente, para o grande final nós deixamos a discussão da Covid. Há algumas perguntas aqui sobre a Covid-19, a pandemia. Enfim, nós falamos no início, você falou que não é só bactéria e fungo, também tem o vírus. Ou seja, o doente com Covid-19, ele desenvolve sepse do mesmo jeito que os outros? Desenvolve, Ivone. Até a Covid chegar, talvez o maior exemplo de sepse viral para nós no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, era a dengue. A dengue grave, a dengue que vai para a UTI, que você fica sabendo de pessoas que morreram por dengue, em geral eles morrem por choque séptico pelo vírus da dengue. Por que não se fala tanto na sepse quando tem dengue e nem se fala tanto da sepse quando tem agora a Covid? Porque o principal problema, o que a gente precisa mais massificar de conhecimento para a população, são as infecções primárias. No caso, a dengue e agora a Covid. Se você evita a Covid, você não tem sepse por Covid. Se você evita a dengue, você não tem sepse por dengue. Então, do ponto de vista de saúde pública, o principal é fazer campanhas contra as doenças que causam a sepse. A sepse com a Covid, ela tem um outro detalhe importante. O que tem acontecido que às vezes causa alguma estranheza para a população? Às vezes o paciente interna no hospital com Covid, ele interna na UTI com Covid. Ele melhora da Covid.
ele dá sinais de que, opa, ele vai sair, ele está bem, mas ele está grave. Foi entubado, passou por aquelas questões todas. E aí, ali pela segunda semana, do 10º dia de internação em diante, de repente ele piora soberbamente e, em algumas estatísticas, ele morre realmente. Ele piora e morre. Alguns até pioram, conseguem recuperar, mas em uma boa parte piora e morre. Esses estão morrendo e estão piorando por sepse. Só que aí já não é mais a sepse pelo Covid. É uma sepse, em geral, por bactéria que foi adquirida dentro do hospital. Ou até por fungo. Porque em alguns tratamentos, e hoje tem um trabalho científico, né, da Inglaterra, que nos induz a fazer corticoide para tentar diminuir o impacto da resposta inflamatória do vírus da Covid, da inflamação do Covid. Só que esse corticoide, mesmo ele não sendo numa dose tão alta, ele mexe na imunidade do paciente. Se esse paciente a gente não consegue fazer ele recuperar logo, para tirar o tubo, para tirar os catéteres e tal, tem uma chance de daqui a pouco ele ficar vulnerável a uma infecção bacteriana. E aí ele acaba evoluindo com um choque séptico esse muitas vezes catastrófico, e ele acaba morrendo por choque séptico. Não pelo vírus em si. O vírus lá atrás eliminou um monte de defesa, balançou o coreto ali do paciente, para depois ter vindo uma bactéria uma infecção secundária eliminada. Então, assim, uma infecção secundária. Nesse momento de pandemia, e a gente está tendo volta, né? Hoje mesmo a gente estava no hospital já ajustando mais leitos para receber doentes, porque a gente tem visto aí, e aí não dá para fugir disso, eu tenho que pedir desculpas aí a muitas pessoas, mas nós estamos sendo tanto quanto negligentes, como sociedade nós estamos mostrando o quanto a gente não está funcionando bem. As praias esse fim de semana lotadas mais uma vez, a Covid está voltando, gente. Eu não sei se ela vai voltar no mesmo impacto ali de trás, de abril, maio, junho, mas ela está voltando. E ela está voltando e, consequentemente, agora a imprensa disse que melhorou a mortalidade, mas essas notícias de mortalidade, quando vêm, elas vêm sempre atrasadas em relação ao que está acontecendo em termos de acometimento de casos novos. E os casos novos voltaram a subir, a mortalidade vai voltar a subir. E aí, volto a dizer, se a gente está aqui falando de sepse, quero evitar sepse, vamos evitar as infecções. Vamos evitar a Covid, vamos evitar a dengue, vamos evitar as infecções por bactéria. Perfeito. Perfeito. Nós tivemos aqui muitos comentários, a grande maioria são felicitações, são amigos aqui deixando um abraço, enfim, que depois a gente tenta rever aqui. E queria deixar para as palavras finais, Moisés, deixar aqui o convite para todos os nossos amigos, para sempre estarem atentos às lives do CHN, do CEPIM, os que são profissionais da saúde também, as nossas sessões que são direcionadas, são várias delas, e esse espaço aqui específico bastante aberto a todos. Queria agradecer a sua participação, deixar os seus comentários finais aí para nós nos despedirmos dos nossos leitores e ouvintes e telespectadores aí do Instagram. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que o hospital tem dado. O hospital tem feito um trabalho muito bacana no sentido de fornecer informação. A gente costuma dizer aí no CHN, né, informar também é tratar. Eu sei que hoje a live talvez tenha sido um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, porque não é um assunto fácil. Eu tenho certeza que muitos ainda têm várias dúvidas. Nesse espaço a gente tentou passar minimamente as informações que a gente julga importantes para que vocês saiam de uma ignorância completa e se estimulem a procurar ler o assunto, né? O Dia Mundial é no domingo, é bem provável que alguns órgãos de imprensa falem alguma coisa, tenha publicação. Hoje com a internet é muito fácil achar informação. No Brasil uma boa referência é o ILAS, né? Instituto Latino-Americano de Sepse, que tem seu site, tem várias informações para a população leiga. O que eu acho que é importante é que nesse movimento que a gente tem feito aqui, e que outras instituições também têm procurado fazer, nós estamos passando, se teve um legado que eu acho que essa pandemia tem que deixar para a gente, é que nós, enquanto sociedade, enquanto população, temos que assumir que nós somos ignorantes quanto à saúde. A gente só se preocupa com a saúde quando nós estamos doentes. Nós temos que mudar isso.
Não, a saúde não é uma questão do médico, não é uma questão só da equipe de saúde. Saúde é para todo mundo. Nós temos que aumentar o nível de informação. Quanto mais instruída for uma população, mais ela vai cobrar das autoridades, mais ela vai cobrar dos médicos. E isso gera um desconforto absolutamente necessário para que a gente não se acomode. A Covid também está mostrando isso. A cada dia, a cada semana, muitas vezes está chegando um conhecimento novo que a gente precisa se atualizar. Então, população, todos aqui que estão nos vendo, nos ouvindo, procurem se inteirar sobre os problemas, especialmente os de saúde pública. Isso vai fazer um bem para todos nós. Não é só para você especificamente, mas é para todos nós. Obrigado e estamos aí à disposição para eventuais futuros encontros. Obrigado a todos, boa noite. E para quem não teve a oportunidade de assistir, recomende que ficará lá gravado essa magnífica conversa aqui pelo Instagram. Boa noite, Moisés, boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço.